O resultado é o seguinte, o ponto central, né, que a gente foi tratar ali do assunto, é com relação a não prejudicar os em torno de 200 TAs, né, técnicos administrativos, que estão em estágio probatório. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tratou, e o segundo é com relação à não reposição de horas, mas sim da reorganização do trabalho, né? Quer dizer, ver o trabalho em si, não corte salário ou não. Esses dois pontos a gente tratou. E aí, no caso, a gente aproveitou para colocar também que os técnicos colocam que nos pontos do hospital universitário, a questão do assédio moral, a questão do Reorganiza, que tinha feito um trabalho em relação às 30 horas, né, e a discussão disso, depois a jornada de trabalho, bom, os outros pontos, eles ratificaram que concordam em discutir aqueles pontos, já acordados, porque se alegava que numa última negociação em outubro que teve, aqueles pontos sumiram. Eles ratificaram que aqueles pontos, como já tinham avançado, eles estavam em outros pontos. Então eles voltam a ratificar de que aqueles pontos continuam em vigência. Então estão colocando. Mas aí a reitora se estendeu muito, ela falou toda a história da administração, enfim, né, por isso que demorou muito a audiência. Mas no final, ela está disposta a abrir negociação, de que já tem, a gente sabe disso, um comitê que trata desse assunto. Diz que está sim disposta a renegociar e diz que não quer e não vai permitir que os TAs 200 sejam prejudicados. Se ela fala, por exemplo, se houver algum caso específico que foi cortado horas, né, que vai ser algum registro, né, chama notificação, né, na folha, qualquer problema com esse TA que está em estado probatório, que ele entre na ouvidoria ou comunique isso, quer dizer, coloque o registro para ele poder verificar isso. Bom, eu até estou disposto a verificar todos, rastrear todos esses casos e a gente verificar de perto onde está acontecendo isso. Porque ela alega que ela não consegue ter controle de toda a situação. Bom, me informaram agora há pouco uma técnica administrativa que sim, que ela tem essa relação aí. Então, não é que não sabe, mas ela alega que precisa saber esses casos todos onde há prejuízo, para não prejudicar esses técnicos. Isso é pelo menos ela coloca quase em tom de promessa. E ela quer estender a questão, né? Agora, o que ela não abre mão é com relação ao registro, tem que ter algum tipo de registro, que são, no caso, esse livro ponto aí, né? Que ela acha que tem que ter alguma forma de controle disso aí, entendeu? Então, isso que ela coloca. Bom, e para 6 horas ou para qualquer situação. Bom, então, nesse sentido, a gente não pode, a gente faz uma mediação. O outro ponto, que aí ficou complicado, não é complicado, mas assim, tem um enfoque muito legal. Quem negocia com a reitoria é o sindicato. Né? Eu sugeri que as outras forças, a oposição sindical, outros, pudessem, pelo menos, no mínimo, como observador, estar acompanhando junto, e não ficar à parte, porque a questão do sindicato. De fato, o sindicato é um órgão legal fora da greve. Mas esse ponto ficou meio no ar. Entendeu? Nós sugerimos ali de que pudesse, é uma questão política, não é uma questão legalista em si. Né? A outro ponto que eles levantam, e eu já tinha escrito no meu texto, né, é que é o seguinte, que o importante é o atendimento, é o servidor público atender a questão da universidade. Mas exatamente isso que estou levantando, eu levantei para ela. A questão não é só legal, é que exatamente que os trabalhadores estão na greve, estão levantando exatamente isso, que estão preocupados com a qualidade do atendimento. Quer dizer, a universidade que está em jogo, não é problema, isso é legal. E ela concorda com isso aí. Bom, então, aí nós voltamos ao ponto. Então, portanto, vamos discutir o trabalho, natureza do trabalho, que interessa, e não a cortar ou não horas. Aí ela meio que entende isso. Ela não, então vamos fazer um plano então para o setor. Então ela está no tal do plano do setor e ela diz o seguinte, ela tem uma comissão nesse momento, que ela não concorda em generalizar 6 horas. Porque, por exemplo, tem setores que tem um só funcionário e precisaria ter 3 ou 4 para fazer, inclusive as 6 horas ou 8 horas. Então tem que fazer um diagnóstico nessas regiões todas. Então ela está com uma comissão para aplicar setor por setor, analisando caso a caso, verificando e gradualmente aplicando as 6 horas em vários lugares. E diz que em outros lugares do país, que é o caso da UNB, né, que a UNB está ao contrário, vai ser forçada quase a retornar, porque aplicou as 6 horas generalizadas e está agora em risco sério desconto de salário, porque aplicaram de uma forma generalizada. Então ela coloca inverso. Eu citei casos do governo federal mesmo, que aplica as 6 horas, que ela não se pronunciou nesse ponto, mas tem vários casos, como a UNB e outras, e Sergipe, por exemplo, estão aplicando o inverso, estão aplicando direto o corte, né? Enfim, e Alagoas também. Bom, então, eu particularmente não conheço todos os casos aí, mas eu digo, reitor, é importante que a gente agora acompanhe, não dá para ficar numa posição polarizada. Ela alega, inclusive, que não se escutam, que pensa que ela
coloca ela só como uma pessoa que está em cima da lei, que só impõe as coisas, não vem o que ela fala. Então, bom, enfim, ela está reclamando muito. Então há muita reclamação das duas partes. Então ela coloca que eu estou reitor, eu tenho que aplicar. Eu tenho que aplicar a lei. Então ela está sempre nessa visão um pouco, já coloquei meu artigo, muito legalista. Mas, por outro lado, ela concorda que tem que ver a natureza dos trabalhos dos locais para ver onde é que tem um quadro geral de servidores. Tá, o servidor está na mesma função, não está na mesma função, se tem o servidor suficiente ou não, mesmo nas 8 horas não se aplica. Bom, enfim, então ela está disposta a ir até no diagnóstico. Bom, então eu, da minha parte, eu até me disporia como professor da universidade, para, infelizmente, as partes estão todas com problema, né, porque eu acho que uma área de desconfiança generalizada, com razão, né, de poder ver os casos que vai ser prejudicado os TAs ali no local e fazer para ver se é verdade o que ela está falando. Porque ela não quer prejudicar os 200 TAs. A maioria todos esses trabalhadores que estão chegando agora são jovens, muitos deles. Eles estão a fim de trabalhar, entendeu? Eles estão a fim de. Bom, então, como outra, não o perfil aquele antigo, do servidor. Então está se misturando as duas coisas, entendeu? Tem esses servidores que querem trabalhar, muitas vezes estão sendo criminalizados ou castigados, entendeu? Então está invertida a equação. Ela reconhece isso, entendeu? Mas, de novo, ela vem com aquela questão. Não, se houver algum problema em algum setor, entra na ouvidoria ou entra no processo, que eu vou verificar de perto. Isso ela diz, ela. Não sei se é verdade, tem que checar isso, entendeu? Não estiveram aqui o vereador Pedro Kuzai, ele deixou a mensagem que está querendo acompanhar esse caso, porque ele estava em outro compromisso, né? Porque nós vimos tudo de ontem para hoje, porque eles marcaram para quinta-feira, depois recuaram ontem para terça. Pô, aí eu não consegui. O padre Pedro, que é o deputado estadual, também se dispõe a ajudar, não pôde estar aqui presente, e também o Pedro Kuzai está aqui na cidade, mas não pode chegar aqui a tempo. Bom, mas é isso. Então nós tivemos os vereadores e mais o Maurício Soares. O professor Irineu também. Professor Irineu acompanhou todo o tempo. Ele falou fez algumas intervenções. Em algum momento a reitora se referiu ele como se fosse a outra força política das eleições, enfim. Mas ele ficou quieto e depois no final ele foi precisando também. E no final ele até ajudou aqui a dar um fechamento um pouco nessa ponte que é complicado, que é evitar sujar a folha funcional 200 dos TAs e evitar o corte de salário e concentrar na reorganização do trabalho e não na questão das horas. Essa é a pauta que nós nos dispomos a acompanhar mais de perto. Até eu sugiro, não sei se estou inventando um termo aqui, tipo comitê de defesa dos TAs, que possa no local de trabalho. Então a gente vai ver onde é que estão os casos de crise, que pode ter até assédio, né? Que a gente poder fazer proteção do trabalhador no seu local de trabalho e a gente possa ajudar nisso. Então, a reunião foi bem extensa, né? A reitora fez um histórico aí da gestão dela, né? Para nos contextualizar, desde quando ela assumiu a reitoria, alegando que a reitoria se encontrava, ou a própria universidade era uma terra arrasada, com muitos problemas que ela teve que solucionar ao longo da gestão, até então. No que diz respeito à questão da luta dos trabalhadores, dos técnicos administrativos, né, da greve, a gente conseguiu tratar alguns assuntos, né? Mais especificamente no que diz respeito às 30 horas, né, que é a luta histórica das 30 horas, que já não estaria mais em pauta nesse momento, porque por parte do que se entendeu, por parte dos próprios trabalhadores, eles estariam mais agora preocupados com a questão da perseguição e da criminalização da greve, né, do movimento. E aí, quando a gente entrou nesse assunto, a reitora, num certo momento, ela disse que é contrária à criminalização do movimento sindical, que é contrária à criminalização da greve. Acho que isso é um ponto importante, né, o reconhecimento dela de que, enquanto reitora, que é contra a criminalização do movimento. E aí a gente entrou para a questão muito do que o Lino já tratou, né, dos pontos específicos. Ela se disse aberta para o diálogo, pelo menos ela se colocou dessa forma, que ela sempre esteve aberta, e que houve momentos de tensionamento que acabaram retrocedendo, né, em alguns momentos por parte dos envolvidos, né, no caso a reitoria e o movimento dos tais. Mas ela colocou que sim, que está disponível aí está aberto para restabelecer essa discussão com um ponto aí que é agora, com o fim da greve, a negociação se daria diretamente do sindicato, né? E aí acho que acabei de fazer um ponto, ressaltar aqui que
o sindicato, enquanto entidade representativa dos trabalhadores, eu acho que tem que deixar de lado qualquer divergência política que possa ter interna, para estabelecer, sentar na mesa e defender sim a categoria, né? Que é a função do sindicato defender a sua categoria. Nesse sentido, ela diz que está aberto para diálogo com o sindicato para tratar da questão de repor as horas, repor um quadro aí para reposição do trabalho e, diante disso, reverteu a situação em onde teve desconto na folha salarial. Esse é um ponto. O outro ponto que ela diz também é com relação ao diálogo e que não, segundo ela, não está ocorrendo nenhum processo até esse momento e que teríamos era uma notificação, né, notificação que, segundo o Carlos frisou mais de uma vez, não prejudicaria em nada, né, na questão dos trabalhadores que estão em estágio probatório, né, na hora de fazer a relatoria. Isso não prejudicaria em nada o estágio probatório. No caso, não é verdade, porque são faltas injustificadas, e a falta injustificada, inclusive, pode exonerar um trabalhador. Nesse caso, quando a gente levantou essa questão de que haveria aí perseguição por parte de alguma direção ou outra, ou até mesmo assédio moral, e nesse caso em específico, né, onde seria relatado falta, né, não justificada, a própria reitora recomendou que se procurasse entrar, então, procurar a procuradoria para tratar dessa questão. Entrar diretamente, né, o próprio trabalhador em contato com a procuradoria para ela depois poder apurar, né, o que está acontecendo. Levantamos essa questão também no sentido de que, mas digamos que se vocês da reitoria estão abertos para o diálogo, não querem criminalizar, já disseram que são contra a criminalização, não querem que nenhum trabalhador seja punido e querem que esses trabalhadores sigam cumprindo sua função, né, dentro do seu cargo. E o que acontece se uma direção ou outra perseguir o trabalhador, se uma direção ou outra buscar penalizar o trabalhador que estava em greve? Aí isso ficou em aberto, a discussão acabou indo para o outro lado e acabou que não se esclareceu muito bem o que seria feito ou qual seria a medida. Entende-se que aí eu acho que seria uma questão que também deveríamos trabalhar mais adiante, no sentido de insistir que se há um acordo entre a categoria dos trabalhadores e a reitoria, que esses diretores de centros têm uma sensibilidade política no sentido de, olha, se houve um acordo por parte dos trabalhadores da reitoria, não somos nós que vamos então ferir esse acordo e penalizar um ou outro trabalhador por questões pessoais ou políticas mesmo, né? Eu acho que teria que prevalecer o bom senso, né? Caso venhamos acertar um acordo aí, né, que não seja prejudicial para os trabalhadores.